É fundamental, né? Porque todo este tensionamento que existe é a falta de conclusão do processo. Tanto que não só o movimento sem terra, mas o movimento quilombola, o movimento indígena, estão tendo que se ver na condição de autodemarcarem, de constituírem a titularidade histórica e política daquilo que é sua reivindicação de acesso, não só à terra, porque, em geral, não há uma referência mercantil nesse processo. Por exemplo, os quilombolas só recebem titulação se for coletivo, não pode individualizar, não pode ser instrumento de mercado. Claro, no limite, sim, desde que pela mediação deliberativa da concordância daqueles que integram o coletivo que se forma para poder ter a titulação. Eu tenho notado, por conta, sobretudo, das teses que sou obrigado a ler, algumas eu leio por obstinação, outras leio por prazer, né? Que o grande drama do problema da titulação, fora o vídeo elegante, acho que a Rede Globo até podia usar para a novela que está passando ultimamente, porque... porque só falta ser assinado por um publicitário. Mas, por exemplo, é a demanda de certificação, tanto que isso E se eu bem me lembro, há pouco tempo, o presidente da República disse que no governo dele nem 1 centímetro de terra seria certificado. Quer dizer, quando o comandante em chefe estabelece uma diretriz, o delegado do INCRA vai cumprir, né? Então, eu acho que o senhor tem razão. Precisa titular, certificar, verificar a competência dos órgãos atribuídos, cobrar responsabilidades do ponto de vista ou do excesso de exação ou do excesso de discriminação, quer dizer. Mas o senhor tem toda a razão. Acho que resolveria 90% dos tensionamentos que nós estamos... O mundo inteiro superou transições conflitivas na relação campo e cidade com reforma agrária. Professor, só continuando, só para a gente manter a dinâmica. Sim, aqui. Excelente questão. Tem uma dificuldade de saída. Como eu sou acadêmico, no nosso trabalho de leitura dos papers, das teses, a nossa orientação é retirar toda a subjetividade, eliminar juízos de valor, que traduzam pré-compreensões e julgamentos antecipados sobre a forma de qualificação de procedimentos da gestão, da burocracia. Penso que a burocracia, como sugerida pelo seu principal intelectual, que é Max Weber, né, é racionalidade. E, portanto, para mim é difícil contra-argumentar com essa quantidade de juízos pré-constituídos na linha de impessoalidade, procedimentos de clientelismo, articulação entre clientes, comandante em chefe. É difícil, mas o senhor tem experiência disso, sabe que como esses meandros se concretizam. O que eu considero é que o parlamento, como fiscalizador, deve chamar a si o modo constitucional de construir a legitimidade dos processos de gestão. Agora, do que eu falei, por exemplo, com toda a cautela de não deixar que juízos de valor, embora Max Weber dissesse que juízos de valor também são cientificizáveis, não é isso? Eu queria dizer assim, tudo que represente construir mediações que permitam quebrar a impessoalidade, porque não fica entre o gestor e o gato, e o atravessador, né? O que leva o minério para fora ou a madeira, né?
todas essas formas, quanto mais transparentes, mais democráticas, mais participativas, melhor. Eu fui diretor do Departamento de Políticas de Ensino Superior do MEC, na gestão do ministro Cristóvão Buarque, que foi meu reitor também. Como diretor lá, eu estabeleci um parâmetro: nenhum projeto, nenhuma ação será implementada na governança da educação sem que elas prevejam as formas de participação social e os mecanismos de controle social. O modelo do SUS, se não fosse esse modelo, olha só, nós todos estaríamos agora mascarados aqui, apesar de objeções. Estaríamos todos aqui fulminados pela pandemia, né? Porque entramos numa gestão em que os negócios preferiram a vida, né? Então, eu diria, o senhor tem toda a razão, mas do que estamos falando quando falamos de legitimidade de processos? O que estamos falando, como falamos de racionalidade da gestão burocrática, né? Eu diria, há riscos nos dois, mas há amadurecimento político e social brasileiro suficiente para criar mecanismos de controle social e de participação legítima. Se essa CPI puder oferecer este modelo para resgatar aquilo que é a função constitucional que se deu para o princípio da função social da propriedade, que não é mais absolutizado, que não é mais alvo da ganância, da acumulação egoísta, né? Daquele que junta terreno sobre terreno e supre das viúvas do meu povo o direito à justiça e à paz, né? Daqueles que, por exemplo, condenam Davi porque entrou com os seus no terreno dos sacerdotes e se apropriou das espigas que eram destinadas só a eles, né? Quanto mais a gente se apropriar disso, e temos um modelo que é efeito demonstração global, o sistema de deliberação participativa e de controle social do Sistema Único de Saúde, que aí não traz a subjetividade, mas traz outras categorias, deputada Natália. Traz a categoria do diálogo entre os saberes, da dialogicidade como mediação da política que não seja subordinante e da amorosidade, né? Algo que eu sinto aqui no calor do ambiente fraterno que pulsa nessa Assembleia, né? Tenho medo do deputado Kataguri que eles se abracem, né? Vamos aproveitar o seu conhecimento aqui para aprofundar um pouquinho as questões. Presidente, relator Ricardo Salles, a fala do professor. De novo, eu vou como que prevenir, né, eventuais assimetrias de interlocução à base das nossas convicções e das nossas concepções de mundo e de sociedade. Quer dizer o seguinte, o economista Amartya Sen se tornou prêmio Nobel de arquitetura, de economia, porque ele propôs a substituição de um critério de lucratividade, de entesouramento, de capitalização, de eficiência da economia, que carreia do trabalho social a apropriação privada do lucro, para sugerir que só se pode pensar em desenvolvimento com liberdade, com justiça, título da obra dele, e que não é algo que ficou apenas na retórica. A obra dele se chama Desenvolvimento como Liberdade. Foi a formulação de um critério de indicador social de humanidade, de desenvolvimento, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Claro que ele se apoiava até em teorias de justiça. Do pensamento liberal, como eu disse, o capitalismo é cheio democrático, ele propõe democracia liberal, ele propõe constituição, ele só não é plenamente, né? Então, do ponto de vista dessa visão de economia que trabalha eficiente a nível de como as contrapartidas, no meu tempo a gente ia ao banco e levava uma cadernetinha para o caixa
assinar as entradas e as saídas. Não tinha esse sistema atual, né? A vida não está subordinada a um jogo contábil de contrapartidas de entradas e de saídas. A função da economia não é entesourar a riqueza para o que se apropria como lucro. Na sua questão objetiva, por que eu acho que o modelo deve ser o oposto do que o senhor propõe? Aliás, com a sua proposta, ontem eu ouvi... Não, mas convenhamos, né? O senhor é muito hábil. Mas eu até fiquei pensando, ouvindo a Luísa Trajano ontem contestar o presidente do Banco Central, que com esse modo de pensar a economia, o senhor devia substituir o Roberto Campos lá no Banco Central. Porque pensar que a economia produz indicadores financeiros para medir o desenvolvimento humano é colocar no saldo da realização das políticas públicas aquilo que o Papa tem chamado de os descartáveis, os dispensáveis, o cemitério líquido do Mediterrâneo, ou como foi o cemitério líquido do Atlântico para o fluxo eficiente do trabalho escravo, que enriqueceu o colonato brasileiro, gerando uma cultura de favor que nunca reconheceu a dignidade do direito. E isso quem disse é o ministro Victor Nunes Legal, no seu coronelismo em chá de voto, falando dessa gente a que o senhor se referiu. Só que ele fala em nepotismo, clientelismo, prebentismo, cunhadismo, né? Coronelismo. Fala também coronel sem nenhuma alusão à patente, meu pai é militar, então sem alusão à patente. Então, eu diria que, assim, por exemplo, essa gente ineficiente, que com essa conta de partida que foi feita, exaure o financiamento do sistema de produção, não é a gente que alimentou o Brasil faminto? Não é a gente que os empresários recatados, pedindo que seus trabalhadores fossem em ônibus superlotados, abrir suas oficinas para que o seu direito de garantir o resultado dos seus negócios se realizasse à custa da vida deles? Essa gente lucra, essa gente acumula, essa gente se apropria. E pior, depois com esse discurso, quando quebra as empresas, não é isso? Vem ao governo para dizer, agora me financie o meu prejuízo. É um capitalismo estranho. Ele acumula privadamente a produção e socializa a acumulação, às custas do orçamento público. Por isso que o Amartya Sen é prêmio Nobel. Por isso que o IDH mede, não essa estatística que o senhor construiu, mas essa produção de uma riqueza social que se mede em vida, que se mede em bem-estar, que se mede em moradia, que se mede em titulação, que se mede em capacidade de se emancipar para não ser subordinado à expoliação de ninguém, ou à expoliação de ninguém, ou à opressão de ninguém, né? O auditório da minha faculdade, deputada Sâmia, agora se chama Esperança Garcia. Mas foi preciso que, por exemplo, os números contradizendo as políticas levassem ao escamoteamento de dados, como fez Rui Barbosa, né? Mandar queimar as estatísticas desse sistema exploratório. Eu diria assim, a eficiência é uma operação de contabilidade. Eu estou querendo que o senhor seja o presidente do Banco Central, né? Eu não estou querendo que o senhor seja o diretor do Departamento de Contabilidade Pública, né? Não é em função do jogo. Os números não podem ser lidos pelas suas expressões denotativas. Eles têm que ser lidos nas gretas. Eles têm que ser lidos não pelo que eles revelam, mas pelo que eles ocultam.
Muito bem. E é por isso que o parlamento é o lugar mais nobre, o lugar mais qualificado, o lugar mais plural. Eu acho admirável essa forma intensa que vocês imprimem aos debates, porque é uma coisa interessantíssima, é entre abraços, entre excelência para cá, excelência para lá. Eu estou acostumado a ser chamado de magnífico, né? Eu não fico tão atrás, né? O Darcy só me chamava de esplêndido, porque ele foi a Goiânia, o prefeito se atrapalhou, chamou o bispo de reverendíssimo, o general de excelentíssimo, o reitor se atrapalhou e tacou esplêndido reitor, né? Ele queria dizer magnífico, né? Então, eu diria assim, né? São opções. A eficiência se mede pelo conjunto de partidas de contabilidade de um orçamento que depois é até secretamente movido, não é isso? Ou se mede pelas vidas que são realizadas, pela dignidade da moradia, do trabalho. Essas pessoas não querem jatinhos, não querem jet skis, não querem viajar a Cannes, não querem viajar para Disneylândia ou Flórida, né? Essa gente quer ter um lugar para trabalhar, quer ter uma escola para os seus filhos, e é por isso que eu digo a vocês, é uma coisa que vocês precisavam ver. O deputado falou da Bahia, eu vi um pouco aqui a conversa, né? Aqui, fico prestando atenção em tudo. O programa do INCRA, que ele critica, que é o Pronera, que educou, fora a competência ministerial da educação, o mais qualificado insumo de formação da creche à pós-graduação de assentados da reforma agrária, e que se espalharam pelas universidades brasileiras, chamado Pronera. Eu vi o senhor falar num debate aqui da Mônica Molina. A Mônica Molina dirigiu esse projeto. Ela não é do MST, ela é PhD. Ela não é do MST, mas ela dirigiu esse projeto. Quem falou nela não fui eu, foi a moça que veio aqui dizendo que ela ia lá achacar os caras lá no movimento. Ela falou Mônica. Né? Podia ser do Maurício de Souza, a Mônica do Coelhinho lá, né? Deve ser mesmo. Professor, só uma... Pronto. Eu quero dizer que eu concordo inteiramente com o relator no último parágrafo. Fazer algum comentário, por favor, professor? Pronto. Eu quero dizer que eu concordo inteiramente com o relator no último parágrafo do pronunciamento dele. No mais, já vimos que temos, e ele acentua, perspectivas diferentes. E eu vim aqui para contribuir com a comissão. De maneira que não faz sentido, gostaria muito, deputado, de continuar dizendo não é bem assim, veja bem, né? Mas eu acho que, a essa altura, eu devo homenagear o plenário e ver que até porque eu acho que tivemos aqui um borrão do relatório, né? Ou seja, o draft do relatório já está desenhado aqui. Seria um bom exercício agora para os parlamentares. Desculpe, com toda a consideração que o senhor me merece, mas entenda, né, a essa altura ficaria um pobre professor, né, que obteve seus títulos com o orçamento público, né, tomando lugar da deliberação do parlamento, que é quem tem a titularidade do discurso político, né, que é o que o deputado propôs, assim, né, um discurso político. Então, presidente... Muito obrigado, professor. Tenente-coronel Zucco. Muito obrigado. Vamos passar, então, a lista de inscrição. Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria lhe dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas.
não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que há pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu o marxismo. O governador viu Teologia da Libertação, não foi? Eu, por exemplo, que nem sou marxista, nem adepto da Teologia da Libertação, é a Teologia do Povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, Com a palavra... O presidente disse que, regimentalmente, eu tenho que responder o interpelação. Não, pode. O relator fez isso, eu tenho direito de fazer. Eu queria agradecer a sua percepção de um tema que eu não explorei muito e recuperar da Constituição o sentido de função social, que é a pedra angular do tema na matéria da justiça do campo, da justiça econômica, inclusive, porque tem uma dimensão rural e tem uma dimensão urbana também, uma vez que a política urbana de distribuição de áreas para moradia e zonas especiais, etc., segue o mesmo princípio. Acho que tem um rebaixamento do debate que vem um pouco dessa leitura contábil do processo das políticas públicas. Por exemplo, há uma tendência de reduzir a ideia de função social, o senhor recuperou o caráter não só econômico, mas o político e o social, aos indicadores de produção, GUT, GE, não é? E para aí, quando na Constituição o sentido da justiça social não é só inferir esses elementos de processo produtivo acumulativo, é também verificar se preserva a natureza, o meio ambiente, se não há trabalho reduzido à condição análoga de escravo, para usar um eufemismo, porque a rigor não é análoga, né? Para verificar se a terra não está sendo usada para fins ilícitos, né? Então, há todo um componente social que proclama o sentido da reforma e do uso de terra e território, aludindo a esses valores. Por exemplo, a questão de que
o dado de realidade. Eu assisti na UNB Chico Mendes, em 1986, trazendo todos os extrativistas da região amazônica para construir um conceito de reserva extrativista que não fosse assimilado ao lote burro, ao lote modular de um sistema de produção que não leva em conta os usos sociais, as práticas culturais, o modo de vida, algo que a relatora da ONU ontem no Brasil disse que a gente estava ignorando, por exemplo, no tema da função social, discutir direitos originários sobre terra e territórios indígenas, né? Então, eu acho que o senhor captou o sentido que é o fio condutor da minha exposição. Mas eu não posso converter convertidos nem cristianizar pagãos. Não é isso? Acho que os senhores podem fazer isso. Eu preferia falar o final, mas para não subtrair tempo de vocês. Eu queria muito ouvir o que pensa o parlamento brasileiro. Presidente, não pode o senhor, com sua... Professor José Geraldo de Souza Júnior, com a palavra para responder os parlamentares. A deputada Daiane me deu saudade agora, porque lembrou a Constituição e o movimento sanitarista, que foi talvez o mais relevante movimento social no Brasil, que construiu o fio condutor da própria Constituição. Eu tive a oportunidade de participar como expositor da 8ª Conferência que se realizou aqui em Brasília, né, sob a presidência do presidente Sarney, com Arouca, que foi deputado aqui, né, e levar ali aquilo que já tinha sido inscrito na Constituição e que parlamento elegante, um querido amigo que foi o garante no Ministério da Saúde de efetivação do sistema previsto como saúde, direito de todos e dever do Estado, e que, curiosamente, foi o criador no Congresso do Centrão, seu conterrâneo Carlos Santana, homem elegante, um homem, por exemplo, que, mesmo como uma personalidade inscrita, né, na leitura do pensamento conservador, cansou de nos acompanhar, os advogados, que íamos às portas dos calabouços para resgatar presos políticos, e o Santana ia conosco. O deputado Carlos Santana, ministro da Educação, ministro da Saúde, né? E que acolheu, claro, no econômico, ele representou o Centrão para fechar o processo de distribuição e de economia, né? Mas, na visão de Constituição, trabalhou essa perspectiva que o movimento sanitarista trouxe, e com suas organizações, os SEBs, né, e que nos legou isso que está aí hoje, a Fiocruz, né, que tanto nos apoia. Né? Então, foi emotivo. Como também foi emotivo, nos meus 8 minutos iniciais, me referi a alguns parlamentares, nem tanto os que subscreveram o meu requerimento de convite, porque, por exemplo, as deputadas do PSOL eu nem as conhecia pessoalmente. Eu estou vendo pela primeira vez, né? Conheço a biografia e a história, né? Mas fiz uma distinção apenas no sentido de traduzir, hipotecar, realizar todo o meu respeito ao Congresso brasileiro, ao Congresso Nacional Brasileiro. Agora, me permita, deputada Natália, que fiz a distinção, faço no sentido afetivo, não é nem partidário, nem ideológico, é no sentido afetivo, pelo que ela é memória para mim da jovem estudante, né? Ela, não esqueço como, integrando a rede de advogadas populares, recém-saída da escola, impediu o descalabro da a lei da FIFA se sobrepondo à lei do Congresso Nacional no Brasil. Estão falando de partidarização da regulação? A lei da FIFA se submetendo até a jurisdição foi subtraída em nome de uma empresa
multinacional. Parecia que voltávamos à colonização, em que o Brasil foi colonizado por uma SA, a Companhia das Índias Ocidentais, né? Que é um pouco, de algum modo, o que está presente hoje nessa internacionalização, que não é só dos proletários, é também dos capitalistas. Ou vocês acham que Davos é apenas um recreio da montanha mágica, pensando em Thomas Mann, em que os milionários vão aos spas para fazer turismo? Ali eles vão discutir como é que se aplicam as rendas do país, como se define a justiça no país, como é que se definem os parâmetros que acaba entrando nos protocolos do Banco Mundial para dizer que a reforma da justiça no Brasil não é para fazer justiça, é para garantir a estabilidade dos negócios. Então, só uma ressalva, renovo, deputada, acho que eu vou transferir meu título para o Rio Grande do Norte. Não, Raíssa, não. Bem, uma outra observação. Eu fui convidado, está no documento, eu sei o escopo da CPI. Concordo com algumas intervenções de que está pouco determinado, concordo. Mas sei qual é o escopo. Mas eu fui convidado num ofício muito elegante, assinado pelo presidente, para discutir o contexto e diagnóstico da situação agrária brasileira. Não vim aqui para discutir qual é a estratégia de ação, qual é a agenda de atuação do MST. Eu não sou do MST, eu sou da OAB. Aliás, sou um dos únicos 4 membros beneméritos do Instituto dos Advogados Brasileiros, que esse ano completa 180 anos. Lá no Instituto, no Rio de Janeiro, tem a cadeira de Dom Pedro II, tem a cadeira de Rui Barbosa. Só tem 4 membros beneméritos em 180 anos. O deputado Bernardo Cabral, advogado, ex-presidente da OAB, esse que vos fala, e 2 estrangeiros, um português, Boaventura de Souza Santos, e um argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, que hoje é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu sou membro dessas organizações. Não sou membro de partido, não tenho filiação partidária. Não sou membro de sindicato, associado ao sindicato da minha corporação docente, não é? Então, eu estou aqui falando por absoluta consideração do Congresso brasileiro. Congresso que eu ajudei a construir, com movimentos sociais tomando as ruas, com movimentos sociais, a própria OAB, que foi interditada por ação de um interventor militar que executava medidas de emergência para impedir a deliberação do Congresso do ponto de vista da emenda das diretas, e como a OAB se resignou, o interventor interditou a Ordem dos Advogados. Temos cenas de verdadeira odisseia do que foi essa luta que obrigou a ditadura a se curvar, porque teve que levantar a interdição e teve que abrir os inquéritos para julgar as responsabilidades de uma oficialidade que tomou a si como grupo representar aquilo que era o papel constitucional das Forças Armadas, né? Então, eu não sou membro partidário, não estou falando pelo MST. E minha exposição não foi no sentido de justificar a ação de movimento, de definir a legitimidade das suas opções, foi no sentido de considerar o que isso representava em termos de acolhimento no sistema constitucional, no sistema político e no sistema judiciário. Por exemplo, a pobreza, que foi levantado aqui, não é um fator que envolva um franciscanismo de um ou outro. A pobreza é um programa da Constituição que diz que ela se volta para trabalhar políticas que contribuam para a superação da pobreza. E coloca, por exemplo, a reforma agrária como uma dessas políticas, né? Mas eu queria dizer
que também não entrei em diatribes com os números que foram aqui esgrimidos, com as formas interpretativas de catálogos de estatística. As estatísticas são muito problemáticas, perigosas. Esses dias eu vi uma que estava dentro desse contexto de chat, inteligência artificial, né? Que, aliás, eu perguntei lá se era viável hoje revogar a lei da gravidade. Para não alterar o desenvolvimento. E o chat respondeu que é uma questão complexa, que requer né? Mas se equipes técnicas trabalharem e, por exemplo, a ilustração da academia encontrar argumentos técnicos, talvez seja viável suspender a lei da gravidade para não atrasar o desenvolvimento do país, né? Então, é uma estatística que eu vi. 100% das pessoas que morrem de câncer bebem água. Então, estatística é uma coisa que precisa ser lida, não, eu disse, no que ela revela, mas no que ela oculta. E também não contrapus aos dados do ilustre relator, que foram levantados aqui, os dados do IDH. Eu disse que há outros indicadores. E que, por exemplo, do ponto de vista econômico e do filosófico, esses outros indicadores dizem que riqueza não é crescimento financeiro, não é resultado meramente econômico. Riqueza é felicidade. É a resposta de Rousseau à questão que a Academia de Dijon pôs para ele em 1750. Qual o valor das ciências e das artes para a felicidade humana? Ele ganhou até o prêmio da academia naquele ano. No ano seguinte, ele perdeu. Apresentou um trabalho inexpressivo, chamava-se Do Contrato Social. Então, eu não vim contrapor elementos de recortes justificadores de pontos de vista. Eu vim dizer que há sempre um ponto de vista, não é? Cognitivo. E não é só na visão, é na linguagem. O grande semiólogo Roland Barthes, num texto célebre chamado La Leçon, faz uma referência ao caráter fascista da língua. E ele diz assim, a língua é fascista. E ele diz, e ela é fascista não é porque nos interdite o dizer, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Vamos ao dicionário. A metonímia do dicionário, que é o Aurélio, deputada, homem público, parlamentar, mulher pública, prostituta. Homem honesto, Aurélio, o homem que administra bem as economias, as finanças. Mulher honesta, a virtuosa. Inconscientemente, isso sai do vernáculo que nos obriga a considerar o mundo sob uma perspectiva ideológica, religiosa, ocidental, moderna, o que seja. Não porque isso traduza uma cognição que se expresse em representar o mundo ou pela visão, cosmovisão, ou pelo discurso. Os discursos são pré-compreensões que nós, consciente ou inconscientemente, inserimos nas nossas narrativas. É o que a gente assiste aqui, e isso é bom, porque, de algum modo, representa pluralidade. O meu respeito ao Congresso é que, apesar de toda a tensão, é um lugar plural. Todo mundo fala, todo mundo diz o que pensa, claro, no limite do decoro e do regimento, não é isso? Mas pode colocar suas visões de sociedade, seus projetos de vida, seus projetos de país, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Eu vim discutir a questão agrária, por isso que o meu texto foi na linha de mostrar que esse é um processo civilizatório. Quem fez a reforma agrária no mundo, modernizou o mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão, quem se incumbiu de realizar a reforma agrária em nome da nova ordem foi o Marechal MacArthur.
Foi o Marechal MacArthur. E do ponto de vista das constituições, a transição entre aquele modelo de que Constituição é organização de poder e agenda de direitos se tornou uma referência no social porque houve a luta pela reforma agrária no México. E, portanto, dali saiu a tese de que questão social é também constitucional. E, por isso, quando se discutiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que não é universal, porque ela é hegemônica, por isso que também, naquela altura, né, alguns países se recusaram a assinar, não porque negassem o pressuposto liberal dos direitos ali assegurados, os direitos elementares, mas queria que lá se inscrevessem os direitos alimentares, que eram alvo das grandes transformações que aconteciam. Um grande baiano que eu estimo com quase posição de reverência, João Mangabeira. João Mangabeira, voltando de um desses exílios em que as ditaduras expõem aos parlamentares, né, trouxe essa tese de que a justiça não é dar a cada um o que é seu, porque aí isso a gente dá ao pobre a pobreza, ao rico a riqueza, ao miserável a miséria, ao sem terra a exclusão e ao proprietário o acesso a tudo do que é bem. A justiça não é o sum cuique tribuere. A justiça é poder construir uma consideração de que se realiza quando se tem de cada um conforme o seu trabalho e se atribui a cada um conforme a sua necessidade. Quero dizer, deputado, que isso está no Manifesto Comunista, mas antes está nos Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos vinham, traziam, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Paulo, né? Ou melhor, Lucas, né? Que é quem redige os Atos, né? É dali que vem a máxima, e não tem nada a ver com Marx, não tem nada a ver com Che Guevara, não tem nada a ver com Mao Tse-tung, com Ho Chi Minh, ou com Djalma Maranhão, lá no Rio Grande do Norte, que, todavia, criou um belíssimo programa chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Não é isso? A partir da experiência de Angicos, de Paulo Freire, que tem gente aí que quer retirar do panteão dos grandes brasileiros, né? Só no Brasil, porque no mundo todo ninguém lhe tira do panteão. Bom, então, primeiro ponto, né? Claro, o deputado saiu, eu quero dizer assim que eu conheço as montanhas do Espírito Santo, ele não está, mas eu queria dizer assim que tenho grandes amigos lá, que alguns talvez tenham sido professores dele. João Batista Heckenhoff, juiz, conhece. Também. Antônio José Abicair. Ninguém pode dizer que meu amigo Abicair seja um esquerdista, não é isso? Ninguém pode dizer, né? Mas que criou uma instituição importante, a FDV, né? E lá fizemos uma grande conferência nacional da OAB. Exatamente, né? Hoje, inclusive, me disseram que ele reduziu o aparato para ficar só com direito. Mas hoje ele tem um empreendimento, né, que envolve de ponta graduação e pós-graduação. Abicair não acredita em nada do que eu digo, mas me leva sempre para falar para os alunos deles, né? Então, eu queria dizer aos senhores que, para que eventualmente não tenha ficado claro, ou pela cognição visual, não é isso? E quero dizer que, olha, eu fui durante 3 anos instrutor de deficientes mentais. Fui em São Paulo, na Liga Feminina Israelita do Brasil. Saí de lá quando comecei a achar que eles que eram os normais, e que em volta é que estava a distonia, que estava... O que eu quero dizer, na linha, né, dessa argumentação, são os 3 pontos que eu quero... está no meu texto, que eu pedi que integrasse, embora as notas... Agora não se fala mais em notas taquigráficas, né? Notas taquigráficas ainda? Tá. Embora
Primeiro, eu queria insistir num campo que é político e teórico, de que não há consideração sobre o jurídico sem a hipótese do pluralismo. Ela explica, por exemplo, a legitimidade do diálogo, que, desde que feito por uma esfera pública que assegure a livre manifestação da opinião, não pode interditar essa livre pela censura, pela tortura, pelo banimento, pela cassação de mandatos, né? Pela morte oficial, que é a letalidade mais dramática, e nós cobramos aí uma centena de corpos que nunca foram recuperados, né? O que entra, a deputada Sâmia perguntou, da questão da justiça de transição. Não está mais aqui, mas eu vi há pouco a Maíra Pancararu, que assessora uma deputada aqui que está no grupo de vocês que estão sendo submetidos ao Comitê de Ética, né? Célia Jaquiabá. A Maíra hoje integra a comissão de anistia, recriada a partir da nova governança. E o mandato da comissão de anistia, por uma presença indígena, é de recuperar aquilo que foram as violações dos coletivos, reduzidos na sua condição de projeto de vida, de possibilidade de bem viver, de capacidade de salvaguardar um modo de vida, o que a relatora da ONU ontem falou aqui no Brasil, o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem decidido seguidamente, principalmente quando foi presidente dela, Antônio Augusto Cansado Trindade, que faleceu há pouco, estava na Corte de Haia, mas que lá, inclusive, nos advertiu, enquanto de juristas, que o principal obstáculo para a internalização no direito nacional das regras cogentes da jurisdição universal que fundamentam os direitos humanos é o obstáculo do positivismo jurídico. O senhor advogado, né? Lembre-se que na advocacia a gente tem uma ressalva. O advogado é sancionado disciplinarmente se litigar contra a literal disposição de lei, salvo se o fizer na existência de um precedente, na possibilidade de discutir a constitucionalidade da lei e, pasmem, de poder refutar a legalidade vigente, a injustiça nela contida. Ele está ressalvado, está livre. Então, é disso que eu vim falar para um auditório que eu aprendi a respeitar durante 35 anos de convivência em várias das suas comissões, com vários de seus membros, a direita e a esquerda, a dignidade em todos os campos. O que não é tolerável é a forma alienadora da autoridade, aquilo que representa a dignidade do humano, que aqui, agora e aos poucos, né, foi sendo enquadrada numa hierarquia que nem no colonialismo existiu. Com toda essa estratégia patrimonialista, patriarcalista, racista, nem ali existiu tanto assim, né? E que representa pensar, né, que numa sociedade em que a diferença de classe, a diferença de gênero, a diferença de raça não é um dado natural. Não, o deputado falou em Aristóteles, ele ainda me chama para o meu terreno. Foi Aristóteles que disse, lembra o que ele escreve na Ciência Política? O homem é um animal político, é um zoom politicum, para distinguir o que ele chamava de escravo, que lá na política ele define como ferramenta que fala. Ou seja, aqui a gente não está desqualificando o sujeito, está desqualificando o humano, está igualando o trabalhador, ou rural ou urbano, aquilo que depois, em Roma, Cícero iria reproduzir, chamando de utensílio vocalis. Trabalhadores não são ferramentas, não são utensílios, não são coisas, são
humanidade reconstituída na dignidade da sua experiência de realização. Então, a pluralidade é um dado. Outro dado que eu queria dizer é a legitimidade dos movimentos sociais. Amanhã eu lanço um livro que se chama O Direito Achado na Rua, volume 7, Sujeito Coletivo de Direito, só a luta garante o direito do povo. Lembre-se que essa coisa de luta não é coisa de comunista, é de Ehring, que criou a teoria da posse, tá certo? É coisa de pensamento liberal que formou o Estado moderno, quando o Estado moderno estava se descolando da tradição feudal, né? Então, a questão da luta pelo direito, né? Quem não luta pelo direito não merece direito. Quem não luta por direito não merece direito. Porque os direitos são conquistas, e não são conquistas que se incorporem ao meu patrimônio, o meu lar, o meu filho, a minha classe. São direitos quando eles se universalizam. São direitos quando eles deixam de ser privilégios e se tornam patrimônio de toda a coletividade. Por isso que toda a dimensão realizadora do direito é, sobretudo, intersubjetiva. E é isso que, entre nós, depois de 88, está expresso nos fundamentos da Constituição, na institucionalização do Ministério Público, do Judiciário e da Câmara Legislativa. Ou os senhores não têm aqui uma comissão de participação popular? Já prestei depoimentos várias vezes nessa comissão. Os debates lá são sempre no diálogo de reconhecimento da subjetividade ativa dos movimentos que se organizam no social. Então, essa não é uma questão voluntarista, ideológica, é uma questão política e, em última análise, jurídica, né? Como o próprio Norberto Bobbio sugeria, né? E ele que não era lá muito progressista, não. E aí a outra questão aqui, a pergunta, o senhor é a favor da invasão? Eu disse aqui que a consideração da prática de apropriação do MST foi definida como ocupação, não foi por mim, nem pelos meus escritos, foi pelo STJ. Foi pelo STJ, que em acórdão escreveu que não pode ser considerado esbulhador o tipo do direito penal, que é invasão, aquele que ocupa terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. O MST, como movimento, ou qualquer outro, não tem que fazer política, ele tem que interpelar o Estado para que o Estado faça. E é infelicidade nossa que seja necessário que cheguemos a esse ponto de poder assistir a ações diretas que, por exemplo, nesse acordo que foi da lavra do ministro Sernichiaro, o ministro Adhemar Maciel, apoiando-se em Hannah Arendt, chegou a supor que talvez fosse o caso de considerar que era uma desobediência civil legítima. Mas ele afastou porque disse que nosso sistema, mesmo quando discute função social ou aquela destinação social que a norma deve obedecer, dirigindo-se ao juiz, né? Ele tem que ser pela mediação teórica da concepção do ordenamento. Só que ele não fica preso a uma forma pobre de compreensão do jurídico, mesmo no legal. Por isso que, na mesma lei de introdução ao Código Civil, que foi a introdução ao Código Civil de 17, serviu para introduzir o Código Civil de 2002, e hoje saiu do âmbito civil para ser lei geral do direito público brasileiro. A mesma lei, o Código acabou, a mesma lei prevalece, ela vai estabelecer que, ao fazer essa integração do ordenamento, o juiz tem que levar em conta dois fundamentos. Não são fundamentos metafísicos, não. São fundamentos empíricos, factuais, como aqui se cobrou, né? Que é, de um lado, ver o que estabelece a regra, e, de outro, o que estabelece os valores. Ou seja, estabeleceu que o direito e o ordenamento é formado por regras e por princípios,
por regras e por valores. E é por isso que a gente assiste essas tensões hoje. Aqui mesmo os senhores disseram que, para ser um espaço democrático de aceitação da legitimidade, da titularidade do exercício do mandato, ou se aplica o regimento conforme valores, ou se vai ao Supremo Tribunal Federal, não é isso? Então, é isso que eu queria dizer para os senhores. A consideração do esbulho ou da invasão não é um elemento que me obrigue a tomar uma posição que diga, por exemplo, que sou a favor da invasão, sou a favor do esbulho. Quem tem que ser a favor contra quem toma a iniciativa protagonista de sujeito para fazer a opção que queira fazer. Né? E é o que a gente assiste em muitas experiências transformadoras. Foram as mulheres que tomaram as fábricas, que mudaram o direito social. Foram as sufragistas que confrontaram a normalização psiquiátrica para dizer que a demanda por emancipação era política e não loucura, desvio cognitivo. Né? Então, é esse o processo que eu estou dizendo que o parlamento oferece como lição a nós. Não no voto do presidente, do relator, de cada um dos senhores, mas na história desse parlamento. Na história de um pugilato de homens e mulheres, e também de não binários, que, quando eu prestei depoimento aqui em 87, na mesma sessão, se apresentava uma representação de um chamado Triângulo Rosa. Um homem de paletó e gravata que falava dos direitos dos homossexuais. Né? Hoje, nem usa mais isso. Vê a parada gay que teve agora. Quando a Constituição saiu, rompendo com o Código Civil, que dizia que a mulher era incapacitada, o seu dever conjugal era se submeter ao estupro marital, era razão de separação, o indébito conjugal. Né? A Constituição veio e disse que a família não é o casamento, é a união estável de afetos entre homem e mulher. Né? No dia seguinte, Cássia Eller se apresentou lá para reivindicar o reconhecimento da opção dela, não é a minha, não é a sua, né? Da opção dela. Mas no espaço público da formação de opinião. Então, eu queria dizer assim, em nome desse legado histórico e político de um parlamento que cortou a própria carne com o sacrifício de parlamentares que sofreram injunções dramáticas a ponto do assassinato político. Rubem Paiva, por exemplo. Né? É importante que, nesta casa, se respeite o pluralismo e a pluralidade de ideias, que se considere que os movimentos sociais são uma experiência histórica. Morreu essa semana Alain Tourremes, 93 anos, trabalhando o reconhecimento das lutas históricas dos movimentos sociais, sobretudo na América Latina, para poder estabelecer que são conflitivos, mas eles carregam um projeto. E nesse enlace, se nós não criarmos mediações para que isso se transforme em ação política, a criminalização vai criar, né, um antagonismo que, ao fim e ao cabo, lembrando o meu primeiro reitor, Darcy Ribeiro, né, faz do institucional engenhos de moer gente. Engenhos de moer gente. Se nós não quisermos ser os que moem a carne pobre dos negros, das mulheres, dos afrodescendentes, quem seja, dos indígenas, tenhamos cuidado para que o Haiti não seja aqui, não é isso? E não sejamos moídos nessa mesma engrenagem. Né? Os mortos do Pirajá que nos digam, não é isso? Ou os mortos da Batalha do Genipapo, não é isso? Por eles temos a nossa independência, por eles temos um projeto de sociedade. E não há um direito nosso que não tenha sido construído na dramaticidade dessas lutas
por afirmação da dignidade do humano inscrito no princípio da atualização dos direitos fundamentais, né? Que é o que me dá enorme satisfação de poder estar aqui. Estou falando para o senhor e para a senhora, para a mesa, mas na esperança de que estudantes e aqueles que participam da expansão simbólica do processo parlamentar nos meios novos, que é o espaço crítico da informação, né, tem uma percepção de que há muito de reconhecimento devido e de respeito devido ao Parlamento brasileiro. Presidente, encerro. Presidente.